as pessoas não têm a menor noção, as pessoas que praticam esses crimes, a gravidade. Então eu vou explicar de forma bem sucinta o que é que acontece. Primeiro, nós estamos diante de um momento de calamidade pública. Todos sabem que, na verdade, houve decreto do presidente da República, que foi aprovado pelo Senado Federal. Então, nós estamos mediante um estado de exceção. E todos têm conhecimento disso. Por isso que as autoridades estão autorizadas a praticar esses atos de restrição, enfim, de confinamento e até o lockdown. Vocês já sabem de tudo isso. O problema, gente, é que a lei penal, nossa, ela não tem um regime específico a respeito desses crimes quando acontecem em época de epidemias. O Código Penal só usa a palavra epidemias, mas vocês sabem que a epidemia, na verdade, são formas de doenças. Então você tem a epidemia para determinadas regiões, doenças transitórias, etc. e tal. Você tem as endemias, por exemplo, para determinado local, a febre amarela lá no Amazonas, a malária, enfim. E a pandemia, que é pan. É só você pegar o prefixo e o sufixo da palavra e você vai entender. Ah, entendi agora por que é pandemia. Por quê? Porque ela é pan, ela é global. Então, o nosso Código Penal, ele pode ser interpretado que essas doenças podem acontecer na época de epidemia, de pandemia ou de endemias. E as circunstâncias que agravam esse crime estão bem claras no Código Penal nosso. O Código Penal diz que, na verdade, quando acontece esses crimes que foram praticados, vocês viram aí, inclusive, envolvendo várias autoridades, esses crimes são graves. Quando eles acontecem por ocasião de incêndio, calamidade pública, desastre, terremoto, uma inundação, enfim, enchentes. Essas pessoas que vêm a especular e praticar crimes, principalmente contra a saúde pública, elas estão sujeitas a uma pena muito grave. Elas podem ser agravadas, esse agravamento da pena pode chegar de 1/3 e até metade, pode chegar até em dobro, no caso de crimes contra a saúde pública. E não é infração de menor potencial ofensivo, não. Esse negócio de pensar, eu vou para o juizado, vou pagar a cesta básica, não é. Eu vou dizer por quê. Vamos começar. Então, circunstâncias que agravam o crime. São circunstâncias que sempre agravam o crime se é praticado em momento de calamidade pública. Portanto, a pandemia é uma calamidade pública. O que é que na prática vai acontecer? Você tem os crimes de perigo, expor a perigo a vida de outro, e vocês têm os crimes contra a incolumidade pública, contra a segurança de todos. Esses crimes, apesar de prescrever uma pena muito pequena, eles deixam de ser infração de menor potencial ofensivo, porque os crimes contra a segurança pública, contra a incolumidade das pessoas, ele pode ter um resultado muito grave, que é a morte, a lesão corporal. O nosso Código Penal, além de tratar da circunstância agravante da pena de modo geral, ele prevê que esses crimes de perigo, quando eles acontecem com resultado de morte, a pena pode ser dobrada. Então logo você vai afastar que esses crimes de perigo contra a vida de outro, eles são de menor potencial ofensivo. Não é não.